Bom, uma pergunta aqui. Como que isso vai acabar aí na Revolução de 30, no Getúlio chegando até o Rio de Janeiro, botando os cavalos lá no Obelisco, perto lá da Marina da Glória? Como que isso vai... Porque, né, a Revolução de 24 foi derrotada, digamos assim, a Coluna Prestes também, eles tentam fazer o levante, não conseguem, se refugiam na Bolívia, e 6 anos depois, né, o regime cai de podre, como você falou, mas mesmo assim, com uma certa influência, imagino, dos tenentes, do tenentismo, até porque Getúlio chega de uniforme, né? Chega com os cavalos, chega com o exército e... Na verdade, aí é uma confluência de setores, né? Na Revolução de 30. Você tem o Getúlio Vargas, que é uma figura que depois vai se revelar como sendo um porta-voz da classe capitalista de São Paulo, mas ele está aparecendo aí como um representante da oligarquia do Rio Grande do Sul, né? O levante principal é do Rio Grande do Sul, as tropas de polícia, né, do Rio Grande do Sul. Naquela época, os estados tinham assim uma espécie de exército. A força pública não era a polícia propriamente dita, mas um exército estadual, uma polícia estadual, mas com características militares. Em São Paulo, eles cumpriam um papel muito grande nessa revolução, nessa insurreição militar de 24. Então, esse é o movimento principal. Mas os tenentes, eles também participam desse movimento, né? O movimento não é só no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, é no país inteiro. E, logicamente, no momento em que a Revolução é vitoriosa, os tenentes vão ter um papel importante, os que vão aderir, né, a essa revolução. Por exemplo, uma das pessoas mais poderosas é aquele, não me lembro agora, um cidadão que ficou muito reacionário, que chama o Juarez Távora. Ele ficou conhecido como o Rei do Norte, porque no Nordeste ele mandava em tudo. Quer dizer, era um governo dividido entre a burguesia, né, setores da oligarquia, que já passaram a cumprir um papel muito menor, né, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, e os tenentes, que são uma representação de um movimento de tipo revolucionário. Muito do que vai acontecer, né, depois de 30 tem a ver com essa combinação da coisa. Uma última pergunta antes de passar para o Henrique e para o público. Por que você falou que colocaram aí o Aston Luiz, que era uma ala mais moderada, digamos assim, do regime, mas por que essa indignação toda quando eles escolhem o Júlio Prestes para ser o candidato e o pessoal que achou que estaria tendo uma mudança fala, não, aí não. Bom, nós temos que entender que no meio do caminho tem a crise de 29. É a crise de 29 o que acaba com a República Velha. Porque a crise de 29, ela liquida de uma vez por todas o sistema especulativo que havia sido construído em torno do café. Quer dizer, é uma crise, acima de tudo, a crise de 29, como todas as crises capitalistas desse período aí de decadência do capitalismo, elas são crises financeiras. Tem a ver com a bolsa, tem a ver com investimento e tal. Então o café é destruído, isso daí. A lavoura do café, então, fica na mão de Deus. O Getúlio Vargas vai ter que comprar uma quantidade gigantesca de café aí para evitar a desvalorização que está acontecendo. Então, essa crise de 29 é fundamental. Como reação à crise de 29, o Washington Luiz ele procura uma política de defesa do setor que ele representa, que são os especuladores e os cafeicultores. Por isso que ele não permite que o candidato seja de Minas Gerais. Quer dizer, ele precisa de um homem de São Paulo,
né, dos cafeicultores, porque Minas Gerais tinha plantação de café, mas era muito secundária em relação a São Paulo. E o café de exportação não era nem de Minas Gerais nem do Rio de Janeiro, era de São Paulo. Então, isso aí acontece sempre, né? Quando chega na crise total, você precisa botar uma pessoa de extrema confiança. E ele rompeu o acordo. Aí a oligarquia mineira começa uma agitação contra ele, pela ruptura do acordo. Né? O chefe político da oligarquia mineira, que é o Antônio Carlos, ele aparece com destaque aí. Atribuem a ele a frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Só que acontece o seguinte, né? A oligarquia de Minas Gerais, na hora H, recua. Não vai para cima do governo, efetivamente. Eles criam o clima. Né? Eles até ameaçam apoiar a candidatura dissidente, que era Getúlio Vargas e João Pessoa. Mas na hora H eles recuam porque eles veem que isso aí vai terminar mal. Então, quer dizer, o regime está totalmente esfacelado. Não tem mais base econômica, a engrenagem econômica foi à falência, não tem base de sustentação. Né? Por exemplo, mesmo em São Paulo, os industriais de São Paulo não vão querer sustentar um negócio falido como o café. Por que eles vão fazer isso daí? Só aqueles que estavam envolvidos na especulação. Mas, em geral, o industrial estava envolvido na indústria, não na especulação. Não é como hoje, que você não tem mais quase atividade industrial independente. Quer dizer, era um regime totalmente esgotado. E ele não é derrubado. Essa que é uma das coisas que o pessoal faz confusão. Ele não é derrubado pela esquerda, porque a esquerda havia sido reprimida no período anterior e estava desorganizada. Senão ele teria sido derrubado pela esquerda. Teria sido derrubado por esses militares, né? Mais revolucionários. Por exemplo, Prestes está no... Não sei se ele está na Bolívia ou se ele está no Uruguai, está num país aqui vizinho. E ele mesmo, o pessoal chama ele a participar, ele fala, não vou participar e tal. Ele está longe dos acontecimentos. Também não tem política. Os que decidem participar, eles vão ficar cada vez mais reacionários. Né? Juarez Távora, Eduardo Gomes, esse pessoal, eles vão para a direita, vão ser... Todos eles vão apoiar o golpe de 74, vão apoiar o golpe de 54 contra o Getúlio.